dia, paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Graças a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. Estamos entrando em mais uma programação semanal do Ministério Coelho, onde a gente visa estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, para a gente poder seguir os mandamentos dele hoje e sempre. Amós já está quase acabando, irmãos, e a gente vai estar deixando uma enquete para vocês. Qual o próximo livro da Bíblia a gente vai estar estudando? Eu vou deixar 2 profetas ou 2 livros para vocês estar escolhendo. Sabendo que agora nós estamos com outro projeto agora de evangelização, que é por meio de animação falada, para a gente estar levando até os pequeninos, as crianças, para estar ouvindo a palavra. A gente também, irmãos, tem que ser como criança para a gente poder entrar no reino dos céus. Começamos Amós 8, capítulo 8. A visão de um cesto de frutos ameaças contra Israel. O que é um cesto de frutos, como começa aqui em Amós? O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, que anelais o abatimento do necessitado, e destruirás os miseráveis da terra. Olha a sua palavra, irmãos. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor. O fim dos tempos, irmãos. Onde Deus vem e mostra a visão para nós. A gente tinha visto a visão da lacusta do fogo e do prumo, onde vocês viram quarta-feira passada. Deu um probleminha, mas eu já expliquei na live já. Então, deu aquele probleminha mesmo, irmãos. Daí ficou uma quarta sem passar a programação. Mas a gente pode ver, irmãos, quais as visões que Deus já não estava dando para nós. Aqui na minha Bíblia de Estudo, fala: o fruto maduro significa que já estava no tempo do povo receber a condenação, seu fim era iminente. O fim de Amós, o fim daquele povo era iminente. Nós vimos no capítulo anterior que Deus apenas adiou. O servo orou e Deus adiou pela oração do justo. Uma oração do justo causa muito em seus efeitos. Mas a balança não estava no nível certo, irmãos. Então Deus apenas adiou. Aí Deus mostra a visão do fruto, da cesta do fruto de verão, que já estava maduro. E o fim era iminente. Quando um fruto está maduro, irmãos, tem tipo daquele fruto não cair? É impossível, irmão. É impossível aquele fruto ficar pendurado, apodrecer no galho. Não tem tipo, irmão. O destino, para alguns, tem que acontecer. Porque às vezes o povo não aceita o correto, não aceita o certo. Então, Deus vem com a sua vingança. Deus vem, irmão, porque sabe, Deus dá chance, irmão.
Deus vai dando chance, mas chega uma hora que não dá mais. Mesmo que Deus tente consertar a balança, porque o domínio próprio, irmão, por isso que nós temos que ter o domínio próprio. Porque tem coisa, irmão, que é só a gente que pode resolver. É nós por nós, irmãos. Deus quer te ajudar, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer te ajudar de todas as formas. Mas se você não aceita ajuda, irmão, não tem o que fazer. Amós foi um profeta. A tristeza de Amós no olho de Amós, irmãos, sabendo que já estava vendo visões da destruição iminente. Ameaças contra Israel. O versículo 5, dizendo quando passará a lua nova para vedermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanços enganadores. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e depois vendemos as cascas de trigo, jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se a toda como o grande rio e será arrojada e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se enternebreça em dia de luz. Você acha que Deus se esqueceu quando os pobres, que a gente já estudou nos capítulos anteriores? Se você não viu, pode acessar, irmão, não precisa pagar nada. Acesse Ministério Coelite e entre lá, irmão. Entre lá e assista os capítulos anteriores. Você não vai perder teu tempo, você vai estar aprendendo da Bíblia, aprendendo das Escrituras. E não fique só nos meus vídeos. Depois que vê os meus vídeos, procure mais referência, procure pregações, procure a fundo a saber do profeta Amós. Busque, irmãos. Eu faço esse resumo, esse básico, estudo básico, mas eu corro atrás além. Só que daí não pro povo, daí é para mim aprender a mim. Eu faço esse estudo, irmão, para todos nós aqui aprender junto. Por isso, comente, irmão, compartilhe. Se quiser mandar mensagem no privado, falando, irmão, mas Amós, ele morava na onde? E esse eu já vou saber responder, Judá. Mas Amós, depois que aconteceu isso, Amós foi para onde? Já dava para ver no livro, que o próprio governador falou para ele ir na terra de Israel, onde ia ver a esposa, os filhos, a prostituta morrer. Então, irmãos, perguntem, busquem a entender. Mas quem era pai de Amós? Vai perguntando, irmão, a gente vai aprendendo junto. Mas corra atrás dos ensinamentos bíblicos. Irmão, eu fiz um louvor. Leia a Bíblia todos os dias. Leitura sagrada, mas o nome do louvor é Leia a Bíblia todos os dias. Eu sempre coloco essa hashtag na intro. Leia a Bíblia todos os dias, porque é necessário, irmão. Esse vai ter nas animações bíblicas. O novo programa que eu vou estar fazendo. Daí é por animação. É curto? É bem curtinho, irmãos. É bem curtinho. Mas vai valer a pena esse pouquinho de vídeo que tem. A gente aprende muitas coisas sobre a Bíblia. Então, irmãos, Deus não ia esquecer do que eles fizeram. Principalmente dos pobres, irmãos. Principalmente dos pobres. Por um par de sapato. Aquilo, irmãos, era o ego, como a gente estudou sobre o ego. Então, irmãos, aquele povo, Deus não ia se esquecer. Mas os cânticos ia chegar ao fim, como a gente leu no começo. E aqui fala do sábado.
Os comerciantes eram tão materialistas que ficavam ansiosos pelo término do sábado a fim de voltarem rapidamente aos seus negócios. Perguntemos a nós mesmos: estou tão dedicado aos lucros que já não tenho nenhuma solicitude pela palavra de Deus, nem pela promoção do seu reino. Segundo o próprio Jesus, não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Tá aí, irmão. Não podemos servir a dois senhores, como a gente já viu nos estudos anteriores. Eu acho que citei em Oséias também. Não dá, irmãos. Tem gente que foca tanto ao dinheiro e se esquece das coisas de Deus. Tudo bem, irmão. Tem gente que consegue separar as duas coisas. Mas, irmãos, eles estavam tão agarrados aos lucros deles. Eles estavam agarradíssimos, irmãos. Por isso que o ego deles subiu. E quando o ego sobe, irmãos, é um problema imenso. Porque aí você acaba se esquecendo das escrituras de Deus. Porque as escrituras falam: ame o próximo como a ti mesmo. Ajude os pobres e os necessitados. Não seja mais do que os outros, porque todos nós voltaremos ao pó. E o ego vai contradiz a tudo isso que eu acabei de falar. E até mais, até mais. Então eles não viam a hora de acabar para eles continuar guardando, para eles continuar juntando dinheiro. E assim, ai de quem viesse impedir aquilo deles. Ai daqueles, irmãos, que viessem impedir. E Deus fala: não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Dinheiro é ilusão, para quem não sabe. Dinheiro é ilusão. Os homens que ficam focados na carnalidade, na sensualidade, as mulheres, vê aqueles homens bonitos, independente os homens, as mulheres, irmãos, é tudo ilusão. É tudo ilusão. O dinheiro e a sensualidade, a carnalidade, é tudo ilusão para você se desviar do verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Então é isso que eu falo para vocês, irmãos. Não sirva a dois senhores, sirva somente a Deus. As demais coisas, Deus acrescenta. E para finalizar o estudo de Amós, capítulo 8, versículo 11, vamos ler. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha só, tem gente que se engana. Irão errantes de um mar até o mar e do norte até o oriente, e correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. O que eu acabei de falar? Que a sensualidade é apenas uma ilusão. Os jovens que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Sabe esses hoje em dia que a gente escuta eles falando: aproveite a vida, aproveite, David, a gente não leva nada dessa vida. Irmão, aproveite. Homem, aproveite. Mulher, aproveite a vida. Você está perdendo o teu tempo. Aproveite as coisas boas do mundo. Vá viver tua vida. Pare de ficar nesse mundo de Bíblia, de isso e aquilo. Olha só o que Deus fala aqui. Deus revelou ao profeta Amós isso ainda, irmãos. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Porque eles mesmos, como aquele governador, aquele chefe que falou para o próprio Amós, quando ele falou para Amós: vai-te, ele mesmo se condenou a si mesmo, irmão. Não tinha ninguém, por isso que Deus não tinha como pegar aquele fruto,
e deixar pendurado o mesmo podre. Não tinha tipo, porque ele mesmo se autodeclarou a perdição dele mesmo. Então, eles não se levantarão mais. E quando fala que os dias do Senhor virão, que vai ter fome sobre a terra e pão, não é fome e pão de coisa de beber e de comermos, é da palavra de Deus. Hoje em dia, irmãos, a palavra de Deus, irmãos, eu evangelizei, foi pouco, eu sei que eu evangelizei pouco, estou continuando evangelizando, só que agora deu uma paradinha. Mas, irmãos, pelo pouco que eu evangelizei, irmãos, é 1 ou 2 ou 3 que aceitam a palavra. Então tá tão pouco, irmão. Os últimos dias é muita pouca pessoa que aceita a palavra de Deus. Só que aí que tá uma coisa. Vai chegar o dia que Deus vai arrebatar os seus. Deus já está levando os profetas. Alguns cantores, alguns levitas, que é o mesmo levita, cantor, pastores, profetas, Deus já está arrebatando, Deus já está levando. E vai chegar um tempo que não vai ter mais os intercessores e não vai ter mais aqueles lá para levar a palavra. E o que vai acontecer? Eles vão querer achar e não vão mais encontrar. E não adianta ir no túmulo de um santo, não. Santo de tal, interceda por mim e pela minha família. Você está perdendo o teu tempo. Porque aquele intercessor que intercedia pela tua vida já não pode fazer mais nada. O que eu falei? Enquanto nós estamos vivos, a gente tem chance. Mas depois que morre, irmão, já era. Acabou. Coloque isso na tua cabeça. Acabou. Aí Deus vai julgar os justos e os errados, irmão. Não vai ter. Você acha que você fazendo tudo errado lá, Deus vai... Viu, você fez isso errado e isso pode entrar no céu. Não tem essa, irmão. Então todo mundo vai para o céu. Então volte-se a Deus enquanto é tempo, irmão. Eu sei que é difícil seguir detalhe por detalhe da Bíblia, mas peça ajuda para Deus, igual eu faço. Pai, me ajuda a vencer o mundo. E Deus ajuda. Deus sempre está ali para ajudar. Não é difícil, irmão. Difícil é você não subir para o céu. Você errar e aceitar as coisas do mal. Do 8 ao 11. Israel havia rejeitado repetidas vezes a palavra de Deus. Rejeitava. Agora receberiam o que tanto havia desejado. Deus não mais lhe enviaria qualquer profeta nenhum, a palavra divina chegaria até eles. Você vê, Deus enviou Amós, mas eles aceitavam? Não aceitavam. Aí que tá, hoje em dia é a mesma coisa, irmão, a mesma coisa. Deus envia profetas, bate na porta da sua casa lá. Deixa uma palavra de Deus, pessoas, e não é só eu, irmãos, é muitas pessoas que batem a porta da sua casa. E quantas vezes você rejeitou, talvez? Vai lá na igreja. Vai lá naquela igreja para nós ajudar. Para você escutar uma palavra. Tantos vídeos meus que tá rodando pela internet. Tem gente que nem assiste, ou tem gente que assiste, mas não acata. Entra por esse ouvido e sai por esse outro. Porque não escuta, não guarda a palavra no seu coração. E eles receberiam. E Deus não ia enviar profeta mais. Porque Deus enviou Amós. Amós profetizou. Amós alertou. Amós orou. E adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Chegaria a eles, ainda que buscasse a orientação de Deus durante a calamidade vindoura, receberiam somente o silêncio como resposta. Por que será que Deus é tão silencioso nos tempos de hoje, irmãos? Vocês já perceberam isso? Tem gente ainda que reclama.
Ah, mas os milagres de antes não acontecem hoje. Cadê Deus que não se manifesta? E isso e aquilo, e Deus, e ficam falando. Por que Deus é tão silencioso? Porque Deus só está trabalhando para vir a destruição para o povo. Porque os poucos profetas que restam nesta terra, são poucos, levando a palavra para vocês ainda os poucos que restam. Mas Deus fica em silêncio. Porque mesmo que Deus se aparecesse agora, em vez do povo se ajoelhar e falar, tu és santo, tu és Deus, eles iam duvidar. Porque o mundo virou no que aquilo, né, irmãos? Virou no que aquilo. Então, irmãos, Deus fica em silêncio. Deus apenas fica em silêncio preparando a hora certa de vir com a destruição. Quem quer escutar, escuta, e quem não quer, não escuta. Então, mesmo que buscassem, nenhum castigo é pior do que este. Quando Deus entrega a pessoa aos seus próprios pecados, tal pessoa afundar-se à degradação e perversividade acabará como escravo das forças demoníacas. Você vê, irmãos, ele mesmo se entrega, e quando ele se entrega, sabe o que acontece? O próprio demônio fala, então agora esse é meu. Porque Deus, irmãos, luta por você até o fim. Você acha que Deus desiste de você tão fácil? Deus não desiste. Mas sabe quem desiste de Deus? É você. Porque Deus não desiste de você. Só que quando você fala assim, não, deixa quieto, não, eu não tenho mais salvação. Ah, eu não quero. Sabe quando você fala isso? Mesmo sabendo da verdade? Você mesmo está se entregando a ser escravo de Satanás. Não, David, não. Não, eu não acredito no demônio. Eu não acredito nele. Independente se você acredita no demônio ou não. Deus, irmão, você tem que acreditar e servir. Deus é respeitoso. Deus também não entra no seu coração se você não deixar. Mas o demônio, ele já é atrevido. Só porque você vai falar, não, o demônio não me manda. Não, eu não acredito no demônio. O demônio não está nem aí, irmão. Ele vai entrando com tudo e faz o maior alvoroço na tua vida. E daí depois você fala, mas por que isso aconteceu? O que está acontecendo? Tá na cara, irmão. É o demônio. Você não se entrega a Deus? Não, eu não me entrego a Deus e nem ao demônio. Se você não se entrega a Deus, o demônio tem posse na tua vida, independente se você crê no demônio ou não. Simples assim. Quando você deixa de Deus, você não tem cuidado algum. Você não consegue, você não tem intimidade com Deus. Igual teus pais, irmão. Se você sair da casa dos teus pais, você tem um pai que te cuida, você tem uma mãe que te cuida, tem um irmão que te cuida. E se você está lá fora, você pode estar mandando mensagem, alguma coisa, mas lá fora é outra coisa, irmãos. Quando você está debaixo das asas dos teus pais, os teus pais estão te cuidando. Mas quando você está lá longe, mesmo os teus pais amando você, mandando mensagem para você, às vezes eles não conseguem te ajudar em alguma coisa, porque você está longe. E nós com Deus é a mesma coisa, irmãos. Vamos estar perto de Deus a cada dia, irmãos, e buscar esse Deus maravilhoso. Até quarta-feira que vem, irmãos, com mais estudo da Palavra de Deus, e entramos em Amós 9. E Amós 9 é o último capítulo de Amós. E finalizemos, né? História triste, né, irmãos? Triste porque Amós profetizou e não adiantou, mas hoje em dia a tristeza é a mesma coisa, né? A gente leva a palavra e as pessoas não aceitam. Irmãos, não deixe de se inscrever no nosso canal, pelo Facebook, siga-nos no TikTok também, no Instagram, compartilhe, comente, deixe sua dúvida e Deus abençoe sua vida e da sua família e de todos nós, em nome de Jesus.